Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que a luz de Deus, o nosso Pai, ilumine os nossos caminhos e nos guie e nos dirija sempre no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz, no caminho da bem-aventurança. Estamos nós aqui mais uma vez nesse nosso trabalho, Espiritualidade e Paz, buscando através dessas reflexões que a espiritualidade nos traz, para nós podermos nos conectar com nós mesmos, nos conectarmos com a vida, com a natureza, sobretudo nos conectarmos com Deus. Que a paz do Mestre Jesus, então, ilumine os nossos caminhos e que nesses momentos em que nós vamos conversar, possamos estar sobre a paz do Divino Mestre. Que assim seja. Meus queridos, nós hoje vamos conversar um pouco a respeito de um tema muito interessante, nossas escolhas. Já diziam os grandes pensadores que a vida é sempre feita de escolhas. Isso é uma verdade. A vida nos coloca diante de decisões por onde passam situações das mais diversas. São escolhas entre aquilo que é mais seguro e confortável, ou aquilo que é mais desafiador e arriscado. E às vezes as decisões são tão difíceis que deixamos para depois. Mas não existe indecisão, não decidir, pois já o não decidir já é uma escolha, já é uma decisão. Nossa vida está intimamente ligada às escolhas. Essas escolhas que nós fazemos em todos os sentidos da vida, desde os nossos alimentos, passando pela roupa, pela profissão, por uma vida a dois e tudo mais. Fazer escolhas não é tão simples assim, pois implica em resultados esses que mais tarde apontará se nós decidimos corretamente ou não. E é a própria lei do livre-arbítrio que nós utilizamos para tal, e que nos colocam em situações das mais diversas, sabendo que aquilo que nós decidimos ou escolhemos aqui e agora terá resultado no futuro, resultado esse positivo ou negativo. Exemplo disto é a frustração com uma profissão, com uma união ou uma desunião, com a troca de um emprego por um outro que aparentemente naquele momento parecia ser mais promissor. E muitas vezes colocamos a culpa nos outros, ou no azar, ou em Deus. Culpas essas pelas decisões equivocadas e mal pensadas por nós. Quantas uniões são desfeitas, resultantes de escolhas apressadas e impensadas? Quantos prejuízos resultantes por falta de uma pesquisa, de uma assessoria confiável? Quantos profissionais frustrados por optarem por profissões que aparentemente pareciam ser mais lucrativas, mais promissoras, e que estavam em alta naquele momento daquela decisão? É verdade. Nós pensamos assim na coisa do momento, do instante. Decisões impensadas podem trazer implicações não só para nós, mas também até para as pessoas a quem nós amamos. Mesmo tendo tomado todos os cuidados e pensando e repensando nas melhores opções e escolhas, precisamos reconsiderar nossas escolhas de tempo em tempo, pois a vida é dinâmica e tudo muda com o tempo. Mas uma das atitudes mais equivocadas é quando nós queremos decidir pelo outro, isoladamente, tomando-lhe o direito inalienável de decidir por si mesmo,
pois uniões de grupos, de pessoas, de pensamentos podem produzir alguma coisa. Quem sabe decisões mais acertadas, decisões mais avaliadas, poderão produzir resultados mais positivos. Mas também há escolhas que aparentemente são revestidas de perdas e que às vezes nós não compreendemos, mas que são escolhas que têm um caráter muito nobre. Exemplo disto é o caso do Mahatma Gandhi, que optou por entregar-se à luta sem violência pelo ideal de libertar o seu povo do domínio e da opressão do apartheid. Martin Luther King, por exemplo, poderia ficar na comunidade como um pastor modesto, sem maiores preocupações, mas escolheu lutar pelo seu povo, pelo respeito e igualdade dos seus irmãos que sofriam aquelas opressões terríveis. Portanto, temos tantos outros exemplos. Madre Teresa de Calcutá, que era professora numa escola de crianças, meninas ricas e de famílias poderosas, em certo momento da sua vida, viajando de trem a Calcutá, ela pôde perceber o sofrimento, a dor, a carência, as enfermidades daquele povo e resolveu então dar uma guinada na sua vida. Entregou-se ao trabalho do auxílio ao seu semelhante. Entregou a sua vida para ajudar e cuidar daqueles que sofriam desprezo, que sofriam de fome, que sofriam de frio. Sim, meus queridos, a história nos conta de muitos espíritos nobres que tomaram decisões de escolher e servir sem ambição. Algumas das escolhas que fizeram são incompreensíveis para nós, mas foram escolhas feitas pelo amor ao próximo. Em questões de espírito, quando na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, no que diz respeito às escolhas pré-reencarnatórias, isto é, antes do espírito vir ao mundo físico, ou seja, de volta à Terra, revestida de um corpo material, suas escolhas serão de acordo com a natureza do que ele ainda não aprendeu, pois a Terra é um planeta como escola, é um planeta escola, sim, onde aqui viemos aprender, viemos a burilar o nosso caráter, viemos buscar entender aquilo que em algum momento nós compreendemos e corrigir os nossos rumos. Mas uns optam por uma vida onde as dificuldades serão maiores, ligadas às carências e até às privações, mas com o objetivo de superá-las com coragem, sem blasfemar. E nós vemos isso, quantos irmãos aí sofrem o descaso, o abandono, mas que têm por caráter a nobreza de não estarem blasfemando, praguejando, mas de estarem sim firmes, cumprindo aquilo que foi o seu propósito antes da sua reencarnação, antes de estar aqui nesse plano, corrigir os seus rumos, dar o exemplo. Mas outros também preferem experimentar as tentações oferecidas pelo poder, pela riqueza, as quais são mais perigosas, pelo mau uso e pela vaidade trazidas pelo orgulho. Então, todos nós que aqui estamos, neste plano de existência, viemos esta escola com um propósito. Fizemos as nossas escolhas, mas chegando aqui, nós precisamos refletir nessas escolhas. Eu sei que é difícil nós compreendermos algumas pessoas que passam por privações, que passam por desprezo, por carências. Mas quantos dessas pessoas nós vemos aí lutando
buscando o caminho, mas que jamais levantam a sua boca, abrem a sua boca para praguejar, para blasfemar, mas que muitas vezes nos dão exemplo de resignação, de confiança e de fé em Deus, sabendo que aqui é um planeta de provas e expiações e que tudo aqui é passageiro. E que nós precisamos, então, compreender essas pessoas e buscar os seus exemplos. Mas as nossas escolhas devem ser sempre escolhas baseadas nos ensinamentos do Cristo. Porque uma escolha feita com Jesus é muito mais promissora, tem muito mais condições de dar certo, de chegar no destino que nós queremos, de alcançarmos o objetivo que nós planejamos. Porque passa por essas atitudes nossas, passa o sentimento da fé em Deus, da confiança no Pai maior. Então, antes de você, meu querido, decidir alguma coisa, pare um momento, faça uma prece, reflita, não decida apressadamente, pense e repense e busque sempre os conselhos de pessoas que já viveram experiências e que podem ser úteis nos momentos em que nós buscamos os conselhos para uma decisão que poderá ter um impacto na nossa vida futura. Mas lembrando que a nossa vida futura aqui, ela é passageira. E como dizia Jesus, nós plantamos e nós vamos colher, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos pensar aqui, escolher o amor, escolher o perdão, decidir pela paz, decidir por servir, decidir por ser bom, decidir por buscar a paz interior e transmitir àqueles que batem a nossa porta as lições do nosso aprendizado, daquilo que aprendemos, sim, com as escolhas que nos trouxe a paz e a felicidade. Que Deus então nos abençoe a todos, nos conceda uma semana de muita paz e que Jesus ilumine os nossos caminhos e que nós possamos ter a tranquilidade de escolher sempre o caminho, aquele caminho que é Jesus, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o caminho certo e nós nunca vamos errar. As decisões serão sempre acertadas e a paz estará em nossos corações. Fiquem todos com Deus e que esta luz do Divino Mestre esteja no teu caminho, na tua vida. Muita paz para todos.